que é apreciação na generalidade do projeto de proposta de lei à Assembleia da República da autoria do JPP intitulado Repõe eletricidade, o gás natural, butano e propano, assim como a introdução à prestação de serviços de acesso à internet na lista número 1. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Juntos pelo Povo apresenta novamente nesta Casa o projeto de proposta de lei à Assembleia da República visando a reposição do IVA da eletricidade, do gás natural e a novidade de incluir também a prestação de serviços de acesso à internet na lista 1 dos bens e serviços sujeitos à taxa reduzida do IVA. Se há injustiças sociais, fiscais e económicas que pesaram sobre o bolso dos cidadãos, o aumento da taxa do IVA destes bens essenciais engrossam o topo dessas injustiças. Não podemos aceitar que num país onde a Constituição determina que os impostos sobre o consumo devem honorar os produtos de luxo, que se compra uma garrafa de whisky envelhecida à mesma taxa de IVA que se paga a eletricidade. Considerar a eletricidade um bem de luxo é um escândalo. Chegar a casa, acender uma lâmpada, ligar o aquecedor, a máquina de lavar, o termocolador, a placa de indução, o exaustor, implica pagar automaticamente 23% de IVA no continente, 22% na Madeira e 16% nos Açores. Numa altura em que se discutem medidas concretas para combater a inflação e o aumento do custo de vida, este projeto de lei pretende ser uma das soluções ou das propostas. O pacote de medidas de apoio às famílias, incluindo a descida em outubro do IVA da eletricidade, de forma escalonada e por potência contratada, e o regresso ao mercado regulado do gás, é, em nosso entender, ainda insuficiente face ao aumento generalizado dos preços. É fundamental a adoção de uma medida estrutural e definitiva para o sector da energia doméstica. Segundo os cálculos efetuados pela DECO, Associação de Defesa do Consumidor, a proposta apresentada pelo Governo para a descida do IVA da eletricidade respeita apenas à parte da fatura sobre o qual se aplica atualmente o imposto de 13%, ou seja, os primeiros 100 kW, mensalmente 150 kVA para as famílias numerosas, nas potências de 6.9. Na prática, esta alteração apenas vai traduzir-se numa poupança média mensal de apenas 1,08 euros, 1,62 para famílias numerosas. Mas a realidade é esta e só esta. O restante consumo continuará a ser taxado a 23%, 22% na Madeira e 16% nos Açores. A estes bens, o JPP entende fundamental integrar os serviços de internet que hoje em dia todas as crianças, estudantes ou como também trabalhadores que mantêm a atividade laboral a partir de casa, uma realidade crescente cada vez mais no contexto de pandemia que ainda vivemos as consequências. Naturalmente, com o investimento na digitalização da economia e nos recursos digitais, passa consideravelmente também a baixa tributação dos serviços da internet. É chegada a altura de repor o IVA à taxa reduzida para os bens essenciais
e devolver rendimento às famílias. Aliás, na sequência daquilo que já foi dito e estudado pela DECO, não há tempo a perder. E já é tarde. Descer o IVA da eletricidade, do gás e da prestação dos serviços à internet, serviços esses fundamentais no cotidiano da vida dos portugueses e das empresas. Recorde-se que outros países, como Espanha, Alemanha, Países Baixos, por exemplo, encontraram na redução do IVA uma das medidas de combate à inflação. Não esqueçamos, porém, que esta medida acarreta menos receita, como é óbvio. Mas também retenhamos o seguinte número. Perante a estimativa do Conselho de Finanças Públicas, os números da receita fiscal este ano podem ficar acima dos 7 mil milhões de euros acima do orçamentado. 7 mil milhões de euros. Considerando que até relativamente pouco tempo, só na questão da eletricidade, arrecadaria, ou em consequência, a baixa do IVA, traria menos 650 milhões para os cofres do Estado, em nossa perspectiva, existe margem para devolver esta injustiça aos portugueses. Senhoras e senhores deputados, soluções estão em cima da mesa e espero convictamente que esta Casa possa, por unanimidade, ajudar todos os portugueses, sem exceção. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael. Eu teria muito gosto em responder-lhe, porque passamos, provavelmente, esta manhã a falar de Santa Cruz e de JPP, é sinal que está a incomodar, na nossa perspectiva. E é sinal que também fazemos alguma coisa de bom. Naturalmente, não é tudo mau. Não é tudo mau. E, realmente, uma das coisas que fizemos de bom foi ter, vou-lhe dar um exemplo, se me permitir que conclua, foi ter anulado uma carta de princípios, uma carta de austeridade assinada pelo seu partido, que fazia aumentar os impostos às empresas e aos cidadãos de Santa Cruz até 2023. E essa carta chama-se PAEL. Portanto, tudo aquilo que os senhores agora estão a pedir que se faça aos cidadãos, os senhores assinaram esse tratado de aumento dos impostos. Estamos a falar do aumento da taxa do IVA para o máximo, o agravamento das taxas, nomeadamente de águas e resíduos, e, veja-se, nem sequer a devolução de 1% de IRS à população nos possíveis 5%. Nem sequer a devolução, porque eu não estou a falar de São Vicente. Eu não queria fugir a este debate que a eletricidade, baixar o IVA da eletricidade e do gás, é mais importante neste momento a devolução para todos os contribuintes portugueses. Mas retenhamos esta relevância, Sr. Deputado. Comparativamente a São Vicente, por exemplo, já que estamos a falar de municípios, ou a Ribeira Brava, que devolve zero, Agradeço que conclua, Sr. Deputado. não devolve nada à população, Santa Cruz ainda devolve 1%. Portanto, entre 1 e 0 é só comparar. Muito obrigado, Sr. Deputado.